Tô voltando. Raquel Kozer, muitíssimo obrigado por ter aceito o convite. Obrigada por ter convidado. Imagina, prazer. Me conta, Raquel, você é jornalista de profissão e recentemente passou a trabalhar do outro lado do balcão. Como é que foi isso? Como é que é isso? Você está numa função completamente diferente hoje. É esquisito. É o que as pessoas falam, né? Mudou de trabalho, é diferente, né? Mudei de profissão. E por mais que eu cobrisse como jornalista, né? Eu me especializei na cobertura de mercado editorial. Quando você muda de lado, você descobre que, na verdade, você não sabia nada, né? O que você sabia era muito pouco, assim, perto do que é. Era um plano que eu já tinha há bastante tempo. Eu me especializei nessa área justamente porque é uma área que eu me interessava, né? A área de livros. E aí juntou também com questões pessoais, né? Eu virei mãe faz pouco tempo. Rotina de redação não ajuda muito, né? Você fica na redação até vira noite, enfim. E hoje que você está do outro lado do balcão, você hoje é editora executiva de uma grande editora, a Planeta. O que você percebe que mudou no mercado editorial com a sua longa experiência, a sua vasta cobertura? Você sempre focou na indústria editorial. Uhum. E hoje como é que você vê essa indústria? A primeira coisa que me chamou a atenção quando eu mudei de lado, e aí eu comecei, né, a conhecer cada área, né? Eu fui cada setor justamente porque eu tô indo para um cargo de editora executiva e sem ter trabalhado na área antes, especificamente, eu fui em cada setor conhecer, ver como é que funciona. E me chamou a atenção uma coisa como a gente sempre fala, né, como jornalista, o livro é muito caro no Brasil e tarará. E aí a gente começa a fazer as contas ali na ponta do lápis e a margem de lucro é muito baixa, né, de cada livro, assim. Você tem que ir apertando ali o tamanho do livro, formato, número de páginas, você tem que pensar em todas as coisas para fazer um preço que seja acessível e que seja um preço que, claro, que vale a pena para a editora publicar o livro, assim. Desde que você atua como jornalista e até hoje, você viveu muitas mudanças na indústria editorial. Uhum. Qual é a que mais te chamou a atenção? Quando eu comecei a cobrir especificamente o mercado, que foi em 2010, 2009, 2010, por aí, foi a época dos e-books, né? Foi eu estava... quando eu estava saindo da Folha, eu revi várias matérias que eu fiz. Eu fazer muitas matérias sobre essa grande transformação que vem aí, tarará. E é meio engraçado olhar hoje aquelas matérias que a gente fazia na época, assim, acho que tinha-se uma impressão muito que o e-book chegaria de forma muito mais agressiva, né? E foi, como a gente sabe hoje, ainda é muito tímido. E havia uma preocupação muito grande, assim, o medo de canibalizar o mercado e tal. Os editores estavam com receio mesmo, assim. Hoje em dia eles já perceberam que é uma saída a mais, que não é um substituto, né? Pelo menos por enquanto, assim. Não só os editores de livros, mas os jornais também. Para os jornais, a internet está sendo muito... É uma coisa que não se conseguiu resolver ainda. Os jornais estão perdendo receita pesadamente. Assim, acho que o digital para os jornais... E é um caminho sem volta, é um caminho assim, que cresceu muito mais e está comendo receita, assim. Para o mercado de livros ainda é isso, assim, entendeu? É uma alternativa a mais ali. O digital ainda é importante para a indústria editorial de livros, pelo que você sente hoje? Por exemplo, para o mercado editorial, o digital é uma saída para o fundo de catálogo, assim, para não ficar lançando... Como é difícil colocar nas livrarias também todo o catálogo, às vezes você pode não tirar o livro de catálogo e deixar ele como opção digital. Mas as vendas são pequenas. As vendas são pequenas. São pequenas. Como é que a indústria vai viver disso? Eu não acho que a indústria vai viver disso. É isso que eu acho. Esse frisson que houve naquele momento ali e que eu cobri como jornalista, de fato, não foi tudo isso. Não está ameaçando o mercado, não, nesse momento.
Não sei se vai chegar a ameaçar. Nos Estados Unidos e na Inglaterra parou ali por volta de 20%, 25% de e-books. No Brasil tá tipo 3%, 2%. Então, representa muito pouco. Muito pouco. O catálogo também não é grande. Está aumentando, no Brasil. Não é grande. As editoras hoje em dia, todos os contratos, eles já prevêem a possibilidade de você editar também em e-book. Mas o que não quer dizer que as editoras tenham todos os livros em e-book. Primeiro, editoras com catálogo muito grande, a Record, por exemplo, ela tem um fundo de catálogo muito grande. Eu imagino que toda vez que eles renovem um contrato hoje em dia, eu imagino, né? Não estou lá. Imagino que eles coloquem já uma cláusula de digital, mas os livros mais antigos não têm essa cláusula. Então, o editor não pode simplesmente pegar e botar no e-book. Quando surgiu o e-book, o e-aparelho, digamos assim, seja o Kindle, o Kobo, etc., você acha que esses aparelhos fizeram leitores, gente que nunca lia, passou a ler? Eu acho que tem duas coisas aí. Uma, as pessoas que tinham Kindle no começo, especialmente, que têm hoje, são pessoas que já liam, já leem. Para além disso, eu acho que tem um outro movimento que é, por exemplo, eu gosto muito de dar o exemplo, eu tenho um cunhado que agora deve estar com 21 anos, e quando ele estava na adolescência, ele começou a ler o Harry Potter. E ele leu o Harry Potter, ele deve ter lido os 2, 3 primeiros em livro, depois ele começou a ler na tela do computador. Ou seja, esse é um leitor, assim, no celular, sabe assim, é um leitor que já começou a ler no digital, assim. Eu mesmo já li livros que eu só consegui ler porque eu encontrei na internet, porque não encontrava para vender em lugar nenhum. Então, se tivesse encontrado, você leria em papel? Tem todos os fetiches do papel, mas eu me dou muito bem com o Kindle. Assim, para ler, eu tenho uma miopia, olha outra vantagem, eu tenho 7 graus de miopia. Aí à noite eu ponho óculos para um travesseiro, óculos empurrando um travesseiro. O Kindle é uma maravilha, você põe um letrão ali e vai. Raquel, nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos já já. Direitos autorais ajudam, mas o escritor mesmo hoje em dia geralmente é muito mais comum um escritor viver de fazer roteiros, de fazer tradução. O escritor vive em torno do livro, digamos assim, né? De participar de eventos literários. Estou sempre lendo livros em que eu estou trabalhando. E eu descobri agora assim, que eu tenho que ler muito mais do que eu já lia como jornalista, né? Mas, enfim, um recente que eu li, que eu nem sei se está editado no Brasil, que é o do José Donoso, chileno, chama Coronación, que acho que é o primeiro livro dele, que eu fiquei bem impressionado, fiquei com bastante vontade de ler toda a obra dele. Raquel, quantos livros você recebe mensalmente ou por semana, já que você hoje é uma editora de ficção na Planeta? Eu acho que você tem a mesa assim, você se esconde atrás da pilha. Como editora, a gente recebe muito por e-mail, né? Recebe dos agentes, os agentes literários mandam, os editores internacionais. Enfim. Você recebe uma sinopse, ou como é que é? O livro inteiro? Eles mandam um resuminho do livro e mandam o livro em anexo, um PDF. Em jornal, eu lembro que eu fiz a gente tinha um balanço ali, né? Como é que fala? Um banco de dados dos livros que a gente recebia, até para não sumir nenhum. E aí era uma coisa, sei lá, a gente recebia uns 50 livros por semana, assim. 50. E você lia todos? Não. O que a gente faz, né? Que aí mostra como é importante, né, a apresentação do livro. Assim, aquela coisa, você vai bater o olho, tarará, frente, orelha, a contracapa, tarará, ver se o livro interessa. E aí, se o livro interessar, a partir disso a gente dá uma lida, assim, a gente seleciona alguns livros para ler e para passar para os outros colaboradores. E a decisão é sua ou você tem colegas que leem, avaliam? Como é que funciona esse processo? Isso varia muito. Na sua editora? Como editora. Eu vou fazer esse ou aquele livro. Todo mundo participa, né? Lá, assim, somos 2 editoras na área de ficção, são 2 na área de não ficção, e tem o diretor editorial, que é o Cassiano Alec Machado. E temos o diretor-geral também, José Maria Calvi. Então, assim, algumas sugestões chegam deles, sugere para ler, né, na verdade, assim, em tese, a decisão, ele cabe a mim ter a decisão do que a gente vai editar ou não, mas todo mundo dá sugestão, às vezes algumas coisas já chegam, o Cassiano fala, comprei tal livro e tal,
É tudo bem conversado ali. Às vezes já aconteceu, por exemplo, eu li, como eu acabei de chegar, né? Aí teve um livro que eu gostei muito e fiquei na dúvida assim, será que esse tema vai funcionar para o leitor brasileiro e tal? Aí eu passei para uma estagiária, que é uma menina super esperta que está lá na Planeta, trabalhando como assistente editorial. Ela leu, assim, deu uma força e tal. Então a gente conta com todo mundo ali para ajudar. Os livros estrangeiros, em outros idiomas, quem lê? Você? Sim, eu leio, quer dizer, eu posso ler em inglês e espanhol. Quando é francês, italiano. Francês eu leio muito pouco, eu não poderia ler um livro, eu posso ler uma matéria só. Então, a tradução encarece o livro? A tradução encarece, mas aí, por exemplo, aí o que a gente faz para a conta fechar, isso interfere um pouco nos direitos autorais. Assim, geralmente um livro importado, porque assim, um autor tem, do preço de capa do livro, um autor vai ganhar um valor ali que alguma coisa entre 8% e 15%, sei lá. Então, 15% é uma raridade, geralmente é 10%, uma coisa assim. Então, quando o livro é importado, geralmente a gente faz escalonado, assim, até tantos mil exemplares vendidos, os direitos autorais são um pouco mais baixos, e depois eles vão aumentando, assim, tipo, começa com 8 e depois vai para 10, só um exemplo, para poder fechar o preço do livro, entendeu? No autor nacional não precisa fazer isso. Vocês usam o critério de imprimir por demanda? Isso existe na Planeta? Que hoje as máquinas permitem fazer até um exemplar, né? Isso é usado numa grande editora, numa... Acho que a impressão sob demanda funciona mais para autores independentes ainda, assim, para quem quer mandar já. Às vezes muitos autores já querem mandar para a editora o livro pronto para ajudar, ou então mandar para os amigos e tal. Funciona como na música, assim? O autor faz, assim, X exemplares e sai vendendo? Como é que é isso? Isso não é usual no Brasil, como você disse. O mais comum para autor independente, e aí é muito comum, é fazer na internet mesmo. E fazer como e-book. Não impresso. Não impresso, Não se imprime. Tem as redes sociais, tem o Wattpad, que as pessoas vão lançando os livros em capítulos, tipo o antigo folhetim. Eles vão fazendo livro, as pessoas vão comentando, tô louca para ler. Aí na semana seguinte põe mais um pouquinho e tal. Mas isso tudo é gratuito? Isso tudo é gratuito, pago? É gratuito. Sim, isso tudo é gratuito. Inclusive o livro digital, dá para colocar na Amazon ou em outras redes. Você faz a sua ediçãozinha, coloca lá, e aí a loja vai ficar com uma porcentagem e você fica com outra. Então, viver de direitos autorais é muito difícil. Alguém consegue facilmente viver do que ganha com a vendagem do livro? Quando eu estava na Folha, o Santiago Nazarian, que é um escritor brasileiro, ele fez uma matéria pra gente que era isso. Ele entrevistou, sei lá quantos, 50, não lembro quantos escritores, perguntando quem vive de direitos autorais aqui. E é uma porcentagem muito pequena, né? Os direitos autorais ajudam, mas o escritor mesmo hoje em dia geralmente vive... É muito mais comum um escritor viver de fazer roteiros, de fazer tradução. O escritor vive em torno do livro, digamos assim, né? De participar de eventos literários e tal. No exterior é a mesma coisa? Você acha que um autor inglês, alemão, francês, americano... Eu imagino que seja melhor. É porque, assim, uma pequena parcela sempre vai conseguir viver direitos autorais, né? Os autores muito vendidos. Mas aí eles também são convidados para eventos, justamente porque eles vendem muito e eles ganham mais com eventos. Então, que dá, assim, nos casos muito poucos dá. Mas, por exemplo, na Inglaterra, nos Estados Unidos, é muito comum você ver escritores fazendo resenhas de livros, escrevendo para jornais. Então, você já imagina que eles também fazem traduções. O consumo de livros no hemisfério norte é sabido muito maior do que no hemisfério sul. Por que você acha que isso ocorre? É difícil saber. As duas pesquisas que tem no Brasil, foram feitas ao longo dos anos 2000, ficou meio estagnado ali. O governo brasileiro, nos últimos, pelo menos na primeira década dos anos 2000, foi um grande comprador de livros. E que foi uma coisa que deu uma estagnada agora, de 2, 3 anos para cá. Não só o governo federal, os governos estaduais e os municipais também. A compra de livros pelo governo. Pelo governo, compra para distribuição em bibliotecas, em escolas e tal. Isso deu uma parada, mas durante muito tempo o governo fez isso com muita ênfase, assim. Imagino que tenha ajudado, mas isso sozinho...
não resolve a questão da leitura, né? Não adianta você encher de livros as bibliotecas se você não tem ações de estimular as pessoas. Tem uns programas muito bacanas de agentes de leitura, que as pessoas vão até vão nas comunidades, estimular as pessoas a lerem e tal. Acho que isso tudo precisa entrar na conta. Raquel, nós vamos fazer mais um rápido intervalo e voltamos já já. As pessoas estão tão preocupadas, às vezes, em escrever, que não para tentar pensar assim, será que o que eu estou fazendo é novo? Será que o que eu estou fazendo é interessante, é legal, os outros vão gostar? Raquel, o que você diria para um autor novo, brasileiro? O que ele deve fazer? A principal coisa, acho que não tem nada que se compare a ler. Assim, ler muito. Eu sinto, desde que eu era jornalista, eu já recebia muitos livros de gente interessada, está começando e tal. E às vezes eu sinto muito que as pessoas estão tão preocupadas, às vezes, em escrever, que não para tentar pensar assim, será que o que eu estou fazendo é novo? Será que o que eu estou fazendo é interessante, é legal, os outros vão gostar? Eu só vejo as pessoas falando. Falando, eu digo, quando você digita, você está falando, certo? As pessoas não estão... Ler é uma atividade solitária para mim. Absolutamente solitária, eu preciso de silêncio. A leitura, Como é que faz aquele que não consegue ficar calado? A leitura, as leituras, né? Na verdade, a gente também está lendo o tempo todo, inclusive o que os outros estão falando nas redes sociais. É claro que eu acho que você, assim, o que você lê influencia diretamente no que você escreve. Eu lembro quando eu li Guimarães, quando eu li Grande Sertão, e os meus e-mails eram mais bonitos, sabe? Eu passei uma fase ali que eu achava, nossa, olha, devia ser cafona, mas enfim, eu achava, eu me sentia bem. Eu acho que ler influencia muito. E, de fato, as pessoas estão lendo muito, não se pode dizer que as pessoas não estejam lendo, as pessoas estão lendo muito. Claro que você precisa ver a qualidade daquilo que está sendo lido. O meu trabalho exige que eu leia o tempo todo, inclusive na hora do jantar, na cama, dormir, na hora de acordar. Às vezes eu tenho que deixar o celular de lado, senão eu percebo que eu estou lendo, aí você pega o celular, dá uma olhada, assim, não. As mídias sociais ajudam a vendagem de livros, na sua percepção? Ajudam. Eu acho que não existe, não sei se existe uma fórmula aí para isso, mas... Isso é medido? É que, antes de tudo, o livro... Isso é medido de alguma forma? Eu acho que a gente tem As editoras olham para isso? Eu acho que tem um exemplo muito claro aí dos blogueiros e youtubers né, que começaram a lançar livros, né, que tem o Christian Figueiredo, que lançou pela Novo Conceito, e a Kéfera pela companhia, que foram livros que venderam muito bem, assim. E que eles têm um público, eles são os novos apresentadores de programas de TV, né? Eles são uma nova... É um cenário... Uma nova mídia. É um cenário novo ali. E aí você vê, eles sabem trabalhar isso bem. Eles souberam, eles criaram isso do nada deles. Não tiveram marketing nenhum inicialmente ali, né? Foram fazendo, até que chegaram a um ponto em que eles lançam um livro e estão no topo das listas. Porque é um livro que vende bem hoje, por uma editora. Que número é esse? Quantos mil exemplares? Como é que é medido isso? É claro que é em unidades. O que é um livro que vende bem? Acho que varia muito assim, o que o livro se propõe, qual a expectativa que você tem em cima dele, quanto que você investiu em adiantamento. É um livro que vende bem, pode ser um livro que vendeu 20 mil, pode ser um livro que vendeu 1 milhão, assim, então E as festas literárias, a Flip e outras tantas que surgiram a partir da Flip, elas promovem muito os autores, a sua obra. Repercutem na venda dos livros, o interesse aumenta. Acho que aí há festas e festas, né? Tem, por exemplo, as bienais do livro, e também depende muito do público. As bienais do livro, certamente, pelo menos as do Rio e São Paulo, especialmente a do Rio, influencia. Você, inclusive, descobre tendências ali de certa maneira, não descobrir tendências, mas assim, você vê os autores que estão atraindo mais gente e tal, e é multidão mesmo. Eu lembro que eu fui num evento, como jornalista, numa mesa do Felipe Neto, que é da internet também, é blogueiro, enfim. E gritaria, assim, parecia um show de rock. Mas é só durante o evento ou a coisa continua depois do evento? Ele ficou nas listas, né? Eu acho que essas pessoas vendem. Agora, numa Flip, por exemplo, a Flip já trouxe à tona autores que eram totalmente desconhecidos no Brasil. Por exemplo, Walter Ugumãe, que ninguém conhecia, lançou pela 34, depois lançou pela Kozak Naif.
E chegou na Flip, foi um estouro, falava muito bem, todo mundo ficou apaixonado por ele. É claro que ele não virou nenhum best-seller, não entrou em listas, mas ele agora, eu acho que ele se firmou como um nome. E vários outros autores, acho que entram, assim, não é a Flip... Não é exatamente não vai criar um best-seller. Entrar em lista de mais vendido é importante? É importante para quem? Para a editora, para o autor, para o ego do autor? É importante para a editora, é claro. E a lista, porque assim, a lista ela é uma indicação de leitura também, né? A pior coisa que pode às vezes acontecer com a editora é você lança um livro, aí na primeira semana ele entra na lista, 2 semanas, aí acaba o livro no estoque, o livro some da lista. Voltar para a lista é muito trabalhoso, assim, sabe? Precisa de ação de marketing e tal. A lista em si, ela faz vender mais livros. Você compra, as pessoas compram porque está vendendo. Porque está vendendo. Exatamente. Alguma área nova que não é tão difundida na indústria editorial que você vislumbra, por exemplo, quando surge Harry Potter, por exemplo, uma coisa assim quase que de ficção científica ou um pouco de fantasia. Você vê algum cenário para uma coisa nova surgindo assim? Realismo fantástico, coisa assim? Eu até tenho algumas apostas que eu acho que eu prefiro não falar agora, porque eu tô começando. Não, tô brincando. Não, tem algumas coisas que já estão acontecendo que eu acho que tá todo mundo olhando. Uma delas eu já falei, que são os YouTubers. A Planeta, inclusive, já tem alguns livros contratados, né? Como eu acabei de chegar, eu ainda tô... Eu já peguei alguns projetos em andamento ali. O meu sonho como editora era tentar fazer, assim... tentar... Eu acho que é o sonho de todo editor, não é um sonho muito criativo, na verdade. É tentar descobrir uma coisa nova, assim. Porque o que eu sinto muito é isso, né? Vem um livro erótico, aí todo mundo lança livro erótico ao longo de anos a fio. Aí vem o Harry Potter, aí vem os sub-Harry Potters e tal. E tem algumas coisas que fazem sucesso lá fora que não fazem tanto sucesso no Brasil, embora de certa maneira façam, mas enfim. Lá fora, o que está fazendo muito sucesso é o suspense psicológico, né? Tipo Garota Exemplar, A Garota no Trem e tal. Mas é um estouro, tipo assim, topo da lista. A Garota no Trem ficou em primeiro lugar da lista o ano inteiro, assim. E aqui tá bem, tá na lista, tá num dos primeiros lugares. Mas... E lá criou... Por exemplo, me chama a atenção, eu recebo muito livro de agente estrangeiro que é Garota Alguma Coisa. A Garota que sumiu, a Garota que apareceu, é uma nova... São jovens adultos? Não, são thrillers adultos, mais femininos, mais femininos, e que é isso, é um suspense, que tem uma coisa, um mistério, mas não é um policial, entendeu? Que é uma coisa mais, que eles chamam, por isso que chama de suspense psicológico. Isso faz muito sucesso nos Estados Unidos e aqui no Brasil tá indo, assim, muito lentamente. Policial faz muito sucesso nos Estados Unidos, no Brasil... A gente até tem uns casos recentes legais, assim, Rafael Montes, que eu acho um estouro, assim, um garoto novo que escreve super bem e tal, mas são exceções, não... Muito bem. Raquel, infelizmente o nosso tempo está se esgotando. Eu vou fazer um joguinho rápido com você. Vou pedir que você me diga um personagem. Um personagem, que eu conheci recentemente como jornalista, que é a Moll Flanders. Ela como a Virginia Woolf definiu ela como a primeira personagem feminista da história. É uma personagem do livro do Daniel Defoe, que leva esse nome. Um título. Antes do Baile Verde, que é o livro da Lígia Fagundes Telles, de contos que eu li na adolescência e me marcou muito. Uma aspas. Acho que dava para fazer um compêndio de aspas do Grande Sertão Veredas, né? Dá para, por exemplo... quem desconfia fica sábio, ou ri antes da hora engasga, as coisas assim. Maravilha. Raquel Koser, muitíssimo obrigado pela essa gostosa conversa. Tá bom, obrigada. Valeu. É um ótimo entrevistador, muito impressionante. Eu devia ter tido mais aulas antes enquanto eu era jornalista. A coisa mais difícil enquanto entrevistador é deixar falar, né? Você deixa um tempinho, se a pessoa parar, você parou. Você já escreveu um livro? Não, ainda não. Tem até um projeto de livro de não ficção, que eu cheguei a apresentar na Folha, depois de aprovado, eu já fui